Palavra de vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A cortina religiosa de falsidade que Deus abomina. Eu quero ler em Ezequiel, no capítulo 13, um pouco da situação em que aquele povo de Judá se encontrava. Muito apostatado da verdade, longe de Deus, eles já estavam sendo consumidos pelos inimigos, amando do Senhor, e o povo estava sendo diminuído, mas o pecado continuava aumentando. E havia uma cortina de falsidade que profetas e profetisas lançavam para encobrir o erro e trazer uma falsa sensação de segurança. O interessante é a gente observar que não só naquela época, em todas as épocas, sempre houve muita atividade profética, porque pessoas têm interesse na profecia. Interessante, falar em nome de Deus, como se fosse Deus falando, porque em todas as épocas sempre houve interesse. A palavra é essa, interesse. Pessoas estão aproveitando essa situação. E então em Ezequiel, capítulo 13, diz que veio a palavra do Senhor a ele, o profeta, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem o que vem do coração deles. E o Senhor diz: ai desses profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem ter visto nada de Deus. Tiveram adivinhações falsas, Deus falando, adivinhação mentirosa, junto com as visões falsas, quando dizem o Senhor falou, quando o Senhor não falou. E por que eles estavam falando aquilo? Falsidades. Eu estou lendo. Deus usa essas expressões. Os profetas estão usando falsidade. Quem são os profetas de nossos dias, por exemplo, no meio evangélico, que estão profetizando falsidades? Qual é a falsidade que eles estão profetizando e qual é o interesse deles? Então, o Senhor diz: visto que eles andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas caiam essa parede, uma espécie de cortina de aparência. A caiação é uma espécie de cortina de aparência para enganar as pessoas que estão vendo aquela parede. E o Senhor diz: a parede já está prestes a cair. E quando a parede cair, esses que caiaram a parede com uma aparência estética, o que eles vão dizer? O Senhor diz: eu vou derribar esta parede que eles caiaram, e assim cumprirei o meu furor contra a cidade e contra esses profetas que enganaram a cidade. E esse capítulo 13 de Ezequiel termina dizendo: visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que se não desviasse do seu mau caminho, por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Então, todo esse
capítulo 13 de Ezequiel, é dedicado aos falsos profetas. Nós vemos nas entrelinhas Deus dizendo: eles profetizam por dinheiro para agradar pessoas, estão participando da política e querendo tirar proveito disso tudo. Será que essa situação tem se repetido? Infelizmente, não pararam de haver manifestações proféticas em toda a época do cristianismo, pretextando falar em nome de Deus, criando uma nova denominação que seria mais pura, seria da vontade de Deus, uma denominação que teve a revelação certa, que tem a interpretação certa da Bíblia, a denominação que tem a verdade, da reta verdade. Quantas denominações são criadas por falsas profecias, em nome de Deus, exaltando certos aspectos, usando textos da Bíblia como pretextos para estabelecer um domínio, controle sobre as pessoas, enriquecimento dos líderes, poder concentrado nas mãos dos líderes, controlando a consciência das pessoas. Esse espírito religioso usa a maldade, a falsidade e profecias para enganar o povo. Um grande líder evangélico no Brasil, grande por causa da quantidade de pessoas que ele carregou, não pela nobreza das ideias ou pela santidade pessoal, mas era um grande líder porque trazia atrás de si muita gente. Quando a verdade começou a aparecer sobre ele e a sua família, a vida nababesca que eles viviam e de pecado, o povo começou a sair da sua denominação. E antes de morrer, ele trouxe uma profecia de que Deus pesaria a mão sobre todos aqueles que saíssem da igreja. Bom, aí que saíram de vez. Uma profecia dessas se mostrou claramente carnal e interesseira. Aí que o povo começou a sair mesmo. Bem, e pouco depois ele morreu e acho que não deixou muita saudade, não. Deus é contra esses profetas todos. Em geral, todos esses falsos profetas querem enganar as pessoas, atrair seguidores, se enriquecer com o evangelho e aproveitar o poder que o controle das consciências lhes dá. No Brasil de nossos dias não faltam falsos profetas, muitos começando denominações novas, querendo ser os donos das denominações e, infelizmente, qualquer falso profeta que se levanta dizendo que Deus falou, atrai muita gente incauta, ingênua, que não serão perdoados pelo fato de serem ignorantes ou ingênuos, não. A Bíblia é muito clara nisso. Os últimos livros da Bíblia estabelecem isso, seja Tiago, Pedro, João, as cartas de Pedro, as cartas de João, de Judas, e o Apocalipse não deixa de focalizar isso também. Os falsos profetas, os Balaões de nossos dias, as Jezabéis de nossos dias no meio evangélico, são esses que estão criando denominações para controlar a consciência das pessoas, ou profetizando, ou usando o nome de profecia ou não, eles estão como que profetizando que são os donos da verdade que Deus revelou para eles. Foi assim que começou o Adventismo no sétimo dia, que Testemunha de Jeová, os Mormons começaram dessa maneira, sempre uma aparição especial de Jesus, trazendo revelação para o líder. Mas o meio evangélico, o neopentecostalismo, está cheio disso, de pessoas que pretextaram receber uma grande revelação de Deus agora. Eles são os que têm a reta verdade e muita gente segue acreditando. Então, o que os últimos livros da Bíblia dizem é o seguinte, que quando essa pessoa ingênua segue um líder desses, ela é conivente com seu erro. Esse líder vai para o inferno, vai arder no lago de fogo, mas o que seguiu vai também.
Isso é muito claro na Bíblia. E nós, então, ficamos alertas com relação a isto. Cuidado com profecias. Profetas estão profetizando uma parede de cal, uma cortina de engano no Brasil. O que Deus quer fazer no Brasil é sacudir a sua igreja para um retorno à verdade, um avivamento de arrependimento que os grandes líderes têm que fazer diante de Deus, e nada disso está acontecendo ainda. Mas há profetas profetizando que tem um Salvador, aí um presidente da República Salvador que vai trazer paz e prosperidade econômica para o país, e os evangélicos vão reinar com ele no Brasil, numa fase boa. Deus é contra falsos profetas que, profetizando do seu coração, dizem paz, paz, quando a época não é de paz. É uma guerra espiritual, porque o mundo está posto no maligno, caminhando na direção do anticristo, porque essa é a hora e a vez das trevas. Então não há essa nova fase maravilhosa para o país, não há essa paz profetizada aí por muitos. O Brasil está no caminho, como o mundo todo, de uma situação de guerra e domínio do anticristo. Vamos procurar entender isto. E o que Deus quer de nós? Deixe o imundo seguir o seu caminho imundo, se sujando mais ainda, mas você se santifique. Busque o Senhor, consagre sua vida, vá adorar a Deus em espírito e em verdade e ganhar outros para Jesus. Não fique parado, nem acomodado. Visite, vá buscar seu irmão. Tenha compaixão daqueles que estão na dúvida. Tire-os de lá da Babilônia para o reino de Deus. Deus quer que você esteja em atividade quando o arrebatamento acontecer, quando Jesus voltar. E não parado e acomodado dentro de quatro paredes ou assistindo culto online apenas. Que você esteja em atividade e não um telespectador religioso. Que Deus ajude você a entender isso e fazer a sua parte, se santificar para esperar o arrebatamento em atividade e recuperando outros também. Decida isso no seu coração, ser uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus e não seguir falsos profetas que estão profetizando bênçãos e paz, quando nada disso é da vontade de Deus.